Olá, meu querido, sou o professor Josi, Literatura Brasileira, equipe Dascalos. Você sabe como a poesia de Cecília Meirelles pode ser útil para temperar a nossa vida? Ou ainda, quais as características precisamos perceber para resolver bem as questões relacionadas à poesia dessa autora? Quer saber? Permaneça comigo. É um prazer falar de Cecília Meirelles, Cecília Benevides de Carvalho Meirelles. Uau, isso aí! Cecília Meirelles com um L só. A própria autora assim exigiu. Isso. Bom, para começar a falar deste astro da nossa literatura brasileira, desta poetisa iluminada pela musicalidade, vamos ler uma de suas canções, ou melhor, suas poesias. Canção Mínima. No mistério do sem-fim, equilibra-se um planeta, e no planeta um jardim, e no jardim um canteiro, e no canteiro uma violeta, e sobre ela o dia inteiro. Há entre o planeta e o sem-fim a asa de uma borboleta. Essa transição de um planeta, de um sem-fim, para algo tão específico como a asa de uma borboleta em uma violeta no jardim, tem muito a nos ensinar. Primeiro, estamos deixando a dimensão do vasto para focar no cotidiano, no próximo, no simples. Percebam que esta canção mínima sai de um geral para um específico. Talvez tenhamos aqui a lição de que necessitamos deixar de lado os excessos, as dimensões, para buscar aquilo que está ao nosso redor ou ainda dentro de nós mesmos. Perceber o que está aqui dentro é sinônimo de buscar a sabedoria. Aí está uma das contribuições que esse poema pode nos oferecer. Para compreender um pouco mais sobre este poema, eu gostaria de apresentar Cecília Meirelles. Cecília Meirelles nasceu no Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1901. Faleceu na mesma cidade em 9 de novembro de 1964. Uma vida de 63 anos. Uma transitoriedade que a eleva a um grupo de mulheres fortes. Fortes por levar a literatura, fortes por carregar a bandeira da mulher neste cenário artístico, em um momento ainda paternalista. Cecília Meirelles, ela integrou aí, digamos, o que nós chamamos de segunda geração, ou geração de 30 da poesia do modernismo brasileiro. Meus queridos, Cecília Meirelles passou na vida por vários infortúnios. O que é infortúnio? Bom, ao buscar o significado dessa palavra dentro do léxico do nosso idioma, vamos encontrar um substantivo masculino que significa uma má fortuna. Acontecimentos indesejáveis que acontecem a uma pessoa ou a algum grupo de pessoas no seu cotidiano. São infortúnios. Cecília passou por vários. Vamos recapitular. 3 meses antes do nascimento da autora, o pai dela faleceu. Após o falecimento do pai, sucedeu o falecimento de 3 irmãos mais velhos. 3 anos depois do seu nascimento, ela perdeu a sua mãe, foi a vez da professora, da sua mãe. Foi criada então pela avó, Jacinta Benevides, a quem a poetisa depois dedica algumas elegias em suas obras. Ela deixa claro que
essas faltas sentimentais, afetivas e também materiais, deu a ela uma certa relação com a morte. Uma relação que ela aprendeu a viver com parceria. E por isso colocamos aqui que a poesia de Cecília, ela é uma ponte entre o efêmero e o eterno. A poesia de Cecília, pelas suas vicissitudes, nos demonstra essa transitoriedade, uma madureza em relação à transitoriedade das coisas. Uma poesia capaz de nos levar à levitação. Por isso, poesia de levitação, que nos leva ao sublime. Essa forma de entendimento, a própria autora chegou a relatar que jamais na vida ela ficou triste por perder alguma coisa, né? Ou tão exaltada por ganhar. Esse nível de despreendimento nos remete aí a uma espécie de um nirvana invejável, desejável, de alcance do espírito dessa mulher. Vejamos que essa infância de menina sozinha, a autora relata que deu a ela um convívio interessante com duas situações, duas palavras que a outros soam como negativas, mas para ela são palavras acolhedoras, que foi o silêncio e a solidão. Agora sim parece que estou compreendendo parte da poesia de Cecília Meirelles. Mas isso não fez com que Cecília desanimasse. Aliás, podemos deixar claro que Cecília transmutou a palavra, transmutou o significado da palavra infortúnio. Que vem a dizer essa má fortuna, ela converteu esses episódios em fontes de poder, em fontes de heroísmo. Como não se bastasse, ela, já casada, veio a perder o marido, que suicidou em 1935. Após a perda do marido, aí sim as coisas começam a ficar mais difíceis, ela tem que intensificar a sua produção acadêmica e colabora com mais jornais e revistas de sua época para criar suas Três Marias. Ainda não podemos deixar de lado as perseguições políticas que Cecília sofreu a partir de 1929. A saber, a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro tem a definição e a escolha, o espólio de Cecília Meirelles. Biblioteca que foi perseguida pelo governo de Getúlio Vargas, acusada de manter alguns livros ali que, segundo o governo da época, ia ferir a moral da educação das crianças. Vejamos que os infortúnios são muitos na vida dessa autora. E nós não estamos falando de alguém ali vítima desses infortúnios. Eu estou falando de uma mulher poliglota que domina aí muitas línguas. Isso, uma tradutora de autores famosos de sua época da literatura universal. Uma mulher que viajou o mundo, conheceu países e levou a literatura brasileira. Em um acontecimento nós temos que Cecília Meirelles, em Portugal, chegou a marcar uma entrevista, uma conversa com Fernando Pessoa, num café em Portugal. Na ocasião em que Fernando Pessoa não pôde comparecer, porque como crente de seu mapa astral, naquela manhã, seus astros diziam que ele não deveria ir ao encontro da autora. Sim, ele não foi. Pediu desculpas e presenteou a autora com uma cópia do livro Mensagem, única obra de Fernando Pessoa publicada em vida. Vejamos que isso leva a crer que Cecília Meirelles, essa nossa poetisa dessa aula de hoje, tenha sido a primeira mulher, a primeira brasileira a ler essa obra Mensagem, única publicada em vida de Fernando Pessoa.
Estamos falando, portanto, de alguém forte. Alguém que, como eu disse, mudou o sentido da palavra infortúnio. Sim, infortúnio agora vamos pensar que são acontecimentos que a vida impreterivelmente nos dá para temperar o nosso caráter. Isso Cecília nos ensina para a vida. Como enfrentar os infortúnios, transformando-os em aspectos de madureza para o nosso caráter. Eis uma mulher forte, eis uma poetisa digna da academia, da história da literatura brasileira. E quais são as características dessa poetisa? Aqui nós temos um poema, canção mínima, que vai desse geral para o específico, que deixa claro esse aspecto de construção de recursos. Nós podemos observar aqui no mistério do sem fim equilibra-se um planeta. Eu só tenho como condição verbal o verbo equilibrar. E no planeta equilibra-se um jardim, que está subentendido aqui, e no jardim equilibra-se um canteiro, também subentendido. No canteiro equilibra-se uma violeta e sobre ela equilibra-se o dia inteiro. Entre o planeta e o sem fim, as asas de uma borboleta. Bom, ela deixa claro que mantém essa qualidade poética, mantendo aqui a caráter da elipse, do zeugma, omitindo termos, né? Nessa construção aí anafórica, reiterativa, do geral para o específico. É comum encontrarmos na poesia de Cecília a musicalidade dos versos. Ela é conhecidíssima, meus queridos, pelo seu caráter neossimbolista. E vejamos, acompanhem comigo aqui, este exercício, por exemplo, é uma das maneiras que a poesia da autora pode aparecer aí, né, em exercícios, em provas, avaliações. Vejamos, vamos ler esta poesia para dimensionar aí as características que falamos outrora. Ai, palavras, que estranha potência vossa! Todo o sentido da vida principia a vossa porta. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho, sois a audácia. Calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas. Ai, com letras se elabora. E dos venenos humanos sois a mais fina retorta, frágil, frágil como vidro e mais que o aço poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. Este exercício, trabalhando este poema, uma espécie de metalinguagem, né? Ele trabalha a importância que o significado das palavras impõe em nossa vida. O questionamento foi o seguinte: o fragmento destacado foi transcrito do romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles. Centralizado no episódio histórico da Inconfidência Mineira, a obra, no entanto, elabora uma reflexão mais ampla sobre a seguinte relação entre o homem e a linguagem. Percebam? Ele quer dizer o seguinte: centralizada no episódio histórico da Inconfidência, a obra elabora uma reflexão mais ampla sobre a seguinte relação entre o homem e a linguagem. Ou seja, qual a relação entre o homem e a linguagem está possível de estar correta em relação a esse exercício? Qual a relação entre o homem e a linguagem? Qual das alternativas responde a essa pergunta? Será que a relação, este poema diz que a força e a resistência humanas, na letra A, força e resistência humanas superam os danos provocados pelo poder corrosivo das palavras? Olha, parece que não, hein? Pelo jeito ali, as palavras são as responsáveis por dimensionar o poder e a frequência com que permanecerão as coisas, os homens. Não o contrário. Letra B. As relações humanas, em suas múltiplas esferas, têm seu equilíbrio vinculado ao significado das palavras. Aqui sim eu estou elevando as relações humanas de poder, de amor, né, de sofrimento, de liberdade, ao significado das palavras. A partir do momento que faz-se a palavra, o verbo,
que dignifica a ação. Essa daí fica de quarentena, pode ser, vamos ler as outras. Letra C, o significado dos nomes não expressa de forma justa e completa a grandeza da luta do homem pela vida. Opa, expressa sim, inclusive o significado dos nomes é o grande responsável por essa glória, por essa eternidade, pelos sentimentos que existem. Letra D, renovando o significado das palavras, o tempo permite às gerações perpetuar seus valores e suas crenças. Será que só renovando o significado o tempo permite às gerações perpetuar seus valores e suas crenças? O finalzinho lá, depois você pode ler novamente, relata que reis, impérios, todos vocês podem cair ou permanecer. O que vai importar aí é o equilíbrio vinculado nessas palavras. Então, eu não posso ter a prepotência de dizer que somente renovando o significado das palavras, o tempo permite às gerações perpetuar seus valores e suas crenças. Letra E. Como produto da criatividade humana, a linguagem tem seu alcance limitado pelas intenções e gestos. Na verdade, essa linguagem tem seu alcance limitado? Não. A linguagem tem um alcance ampliado. Agora vejamos uma coisa. A letra B e a letra D poderiam ser aquelas que inicialmente dividiriam, né, a sua opinião. Mas, pela sensatez que está na letra B, as relações humanas, em suas múltiplas esferas, tem seu equilíbrio vinculado ao significado das palavras. Essa seria a resposta correta desta questão. Volta para cá, meu querido. Vocês observam que Cecília não é uma poetisa para ser estudada ali de modo rápido, né? De jeito nenhum. Não é um fast food da literatura, nunca. É uma poetisa para ser degustada em doses homeopáticas, constante. Essa constância é que vai, digamos, amadurecer a importância dessa poesia para a nossa vida e para o entendimento também das questões, dimensões poéticas que circundam a poesia da autora. Mas termino aqui deixando claro que a transitoriedade da vida, a maneira forte para enfrentar os infortúnios e a presença do silêncio, da solidão e principalmente da musicalidade em seus versos é o que faz dessa autora uma mulher forte, uma poetisa eterna, sublimante e que jamais pode ser esquecida aí por nós, meus queridos estudantes. Valeu, um fraterno abraço, espero ter colaborado. Até mais!